No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, gente! Mais um episódio do podcast Não é o Fim do Mundo. Aqui, Joalac, falando do Rio, com a minha amiga Nina Lemos, diretamente de Berlim. Olá, Jô. Esse é o nosso último episódio desse ano, de 2025, e nós estamos em plenos caos, inferno astral de fim do ano, dezembro, horror, apocalipse, está tudo dando errado, Jô. E a gente, inclusive, tentou gravar ontem e não conseguiu, né, Jô? Você conta aí para as pessoas o que aconteceu ontem. Eu conto, mas eu vou falar que eu tive um spoiler. Domingo, quando eu cheguei em casa da rua, domingo de noite, eu recebi uma notificação de agenda, sabe? Do Google, como se tivesse um compromisso. E o compromisso estava escrito, até botei no Stories do Fim do Mundo, o compromisso era fim. Meu Deus, e era quando? Domingo. Era, sei lá, você tem um compromisso daqui a X horas. Fim. O nome do compromisso era fim. Sei lá, uma coisa aterrorizante. Premonitória. E no fim, foi o fim do seu computador. E aí, ontem, a gente estava preparada para gravar o podcast. Tava tudo caoticamente organizado, como sempre é minha casa, né? Porque... E simplesmente, quando a gente entrou para gravar, eu tinha botado um copinho de água para ir bebendo enquanto gravava. E o meu gato pulou na mesa, derrubou a água... E a água derramou no computador e eu perdi o meu computador ontem. Quer dizer, oremos, ele tá na técnica. Oremos, gente. Vamos pedir energias positivas pro computador para todo mundo. Pro meu computador. E aí, claro que isso foi o portal energético para eu cair na depressão de fim de ano. Eu saí correndo para tentar levar na técnica, na lojinha que conserta em Copacabana, antes que fechasse, porque eram 5 da tarde, e aí foi tipo um filme, eu correndo pelas ruas com o computador, aí a minha irmã viu que eu tava totalmente louca, e foi atrás da rua, esse momento foi momento de filme. Ela viu que eu tava maluca e resolveu que ela ia tentar ir comigo. Então, eu tava num táxi que eu consegui na rua, isso assim, né, véspera de Natal, imagina, o Rio de Janeiro parado, num táxi, e eu vi a minha irmã, tipo uma heroína, correndo entre as ruas, olhando dentro dos táxis, pra ver se algum eu tava. E aí, quando ela entrou no táxi, eu vi, né, e ela conseguiu entrar no meu táxi por segundos. E aí eu tive um acesso de choro, que eu fui chorando da Gávea até Copacabana, por, né, um choro, tipo assim, um choro do ano, né, que foi um ano super difícil, e enfim, mas estamos aqui, levantamos a poeira. Mas sabe o que me aconteceu ontem também? Fala. Que foi muito bizarro? Eu também estou num momento péssimo, estou vivendo um luto, uma pessoa que eu amo muito da minha família morreu, estou num momento super delicado. Aí ontem eu peguei toda a energia que eu estou sem e falei, vou cortar a minha franja. E quando a gente está de luto, é muito esforço, né? Você conseguir sair de casa para fazer uma coisa. Então você... Foi muita expectativa em cortar a sua franja, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Cara, eu chego lá, a mulher não sabia cortar a franja. Aí a minha franja foi ficando torta e cada vez mais torta. E começou a me dar uma vontade de chorar, de que ela estava destruindo a minha franja. Aí ela ainda vira e fala assim, isso em alemão. É que você tem um redemoinho. Eu entendi que fosse isso. Eu só virei e falei, minha filha, eu tenho franja há 50 anos. Não é possível que não seja possível cortar minha franja. Aí uma hora foi ficando tão ruim que eu virei pra ela e falei, deixa como tá, está ótimo. Aí vim embora com uma franja, igual que um rato comeu pra casa, ainda paguei. Tudo isso pra dizer que 2025 você está demitido. Antes do seu fim de ano, antes do fim do seu contrato de trabalho, 2025 está demitido. Eu já me sinto em 2026, que não é possível, gente. E eu acho que todo mundo que está ouvindo, porque eu acho que quem gosta desse podcast, quem nos ouve, não é o povo da positividade tóxica. Não. Né? Quem é da positividade tóxica não ouve o nosso podcast, que é sobre o fim do mundo e apocalipse. Então eu acredito que os nossos ouvintes também estão passando, como a gente, pela depressão de fim do ano. Nossa, então, é inevitável, amigos, né?
É foda, cara. Assim, mas a gente já passou por isso muitos anos. A gente sempre sobrevive. É igual aniversário. Uma hora acaba. De uns tempos pra cá, aconteceu um fenômeno aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que sabe essa coisa chata do espírito natalino, da feirinha de Natal e Adoro. se adora, dos ícones do Papai Noel. Isso tá bombando aqui. Então, além das árvores de Natal, que até as árvores de Natal eu gosto. Eu acho que ficam, entendeu? Super. Tem feirinhas de Natal e paradas natalinas com essas coisas que eu achava que nem, entendeu? Nem existia mais, entendeu? A Mamãe Noel, sei lá, uma coisa. Eu acho que hoje em dia a gente tem muitos gadgets para árvore de Natal, muitas coisas para comprar, que isso movimentou uma nova coisa. Então, tem show de Natal em frente ao Teatro Municipal com Papai Noel, tá uma loucura. Difícil. Mas a gente tem que referir agora aqui uma coisa icônica, imagem icônica desse dezembro, gente, que simboliza a gente. O Papai Noel, que foi carregado pela ventania em São Paulo, que é o de cara no chão no viaduto. Você não viu essa cena? Eu não vi, Gente, procurem todos, é muito maravilhoso. Teve tipo esse furacão em São Paulo semana passada. Aí num grande viaduto, numa avenida, tinha um Papai Noel gigante. Acho que inflável, mas muito grande. Aí com a ventania, o Papai Noel levou um puta chabum no chão, e aí ficou o corpo estendido no chão, era de um Papai Noel gigante. Não é uma metáfora maravilhosa do momento que a gente vive, inclusive de mudança climática? Maravilhosa. Fica todo mundo tipo, olha, tá tudo bem, é Natal, vamos comprar, e acabar com o mundo comprando, né? E comprar pela Amazon, online, eu mesma tô fazendo isso. Aí tem o ventania e o Papai Noel cai de cara no chão, cara. Essa imagem é muito simbólica. Eu tava vendo umas coisas aqui da depressão de Natal, Jô, aumenta até o número de ataque cardíaco, cara. Jura? São estudos que aumenta a ansiedade, aumenta a sensação de não pertencimento de todo mundo, angústia. Assim, sei lá, tem uma pesquisa em inglês, 80% das pessoas ficam mais ansiosas. Isso que você falou do não pertencimento, é como se assim, o Natal você tivesse que estar em estado de felicidade, o que já é uma coisa opressiva. 2, provavelmente ter contato com parente, também. Sim. É uma coisa tensa, né? E até no Brasil, se a gente pensar, né, que essa polarização acabou destruindo várias famílias, essa polarização, porque um lado da polarização é a extrema-direita, né? Não vamos nos esquecer. Isso também, encontro com parente, cobranças, ter que performar no Natal, né? Daí hoje em dia ter que ter a árvore de Natal da Virgínia e o panetone de 50 mil reais. Até panetone, né? Que era uma coisa simplória. Hoje em dia... tinha balduco, né? Era só balduco e acabou. Exatamente. E tem vários panetones baratos da nossa vida. Só que hoje em dia não. É o panetone recheado. Aí o panetone recheado de uma marca, que eu esqueci qual é. Uma marca chique. Recheado de pistache. Vai virando tudo um filme de terror. E aí, essa marca, o panetone recheado, não tem recheio. E daí eles fazem vários vídeos abrindo e revelando que o panetone recheado de pistache não tem recheio, vai virando tudo um over, e o né? Pistache, né, por causa do chocolate de Dubai, desse hype do pistache, o pistache também tá acabando no mundo, né? É tudo over. Daqui a pouco vão acabar com a lã de fazer roupa de Papai Noel, né? Porque é tudo muito over. Ô, Jô, mas você tá falando de família? Sabe o que eu lembrei? Você lembra do nosso professor Juvenal, na faculdade? Ele era professor de ética, ele era maravilhoso. E ele falava, citando, eu acho que Hegel, que a família era perturbadora da ordem pública. Totalmente. Não é de verdade isso? É muito, gente. E aí, Natal, vem toda essa perturbação da ordem pública, né? Assim, é muito pesado, né? É muito pesado. Passado, cara, eu moro na Alemanha, né? Então, não tenho passado Natal no Brasil. Tenho passado Natal com a minha família alemã, que são poucas pessoas, né? E que não tem essa coisa da família original, né? Que aí você é a louca, você é a maluca, que aí já vem com todos esses carimbos. Mas mesmo assim, teve um parente que me telefonou e acabou com o meu Natal. Você lembra disso? Lembro. É uma loucura, então, né? Gente. E acho que ainda dá uma melancolia, porque, por exemplo, no meu caso, eu sempre passei o Natal numa cidade que
se encontra em calamidade pública. Queria mandar um beijo para todos os moradores do centro do meu mundo, Juiz de Fora. Meu Deus, o que aconteceu? Não sabia. Mudanças climáticas, uma chuva bizarra, choveu tudo, um horror. Pessoas em cima do teto do ônibus, sabe? Esse tipo de chuva. E a gente, né, meus natais sempre foram em Juiz de Fora, na vida toda, mas depois que meus avós morreram, né, isso se rompeu porque, né, a coisa como se fosse ali do centro, né, onde girava tudo ali na casa da minha avó, acabou que, né, isso acabou. Então, para mim, Natal também, a gente sempre dá uma melancolia, sabe, de não ter mais a casa da minha avó. A gente chamava de Pasteur, que era na Rua Pasteur, mas a casa tinha nome, Pasteur, de não ter mais esse Natal na Pasteur, sempre também dá uma melancolia, assim, de você ver, né, que também o tempo passou, enfim. É muitos sentimentos malucos, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que ainda sobrepõe fim de ano, né? Que também é super opressor. E a toda essa camada que hoje em dia tem desse mundo que ninguém sabe o que é para fazer, porque é para onde ir, como performar, né? E se não é para performar, e se você vai ter trabalho, se você não vai ter trabalho. Hoje em dia, acho que tudo tem o horror da situação com uma camada de horror maior, que é desse mundo que a gente não sabe o que é para fazer, né, Nina? Assim, a gente vê que está indo numa direção ruim, mas tipo, e aí, né? E em oposição a isso que você está falando, que eu concordo totalmente, tem o Instagram. Sim. Que piora muito essa época. Total. Gente, as pessoas ficam fazendo balanço. Uma coisa que eu tô com ódio é o balanço de fim de ano de conquistas. Que é tipo um dumpingzinho do ano. Que é tipo assim, celebrando esse Natal, que eu fiz isso, fiz aquilo, em 2025. Aí você joga só imagens. E o que você tá querendo falar? Eu sou fodão, sou campeão em tudo. Ai, gente, é horrível. Isso é muito opressor também, porque essas coisas, esses dumps de auto-marketing, é uma mistura. É tipo, eu acho que sempre tem uma camada que é, sabe, casal que tá pra se separar e no Dia dos Namorados ele faz um post? Que eu tenho ódio disso, porque assim, se a sua vida tá uma merda, tudo bem, poderia, né? Tipo assim, fica na sua, assim. Sempre tem o Instagram sempre é tudo meio mentira, né? É o oposto, né, Ju? O casal que mais posta é o que tá pior, a gente já sabe disso. Eu acho que no caso de trabalho, dessas conquistas, também tem uma coisa como se fosse assim, a pessoa tá ali desfilando suas vitórias para tentar fazer marketing e conseguir jobs, no fundo, né? Sim, é meio verdade. isso, né? E aí quem não faz isso, você fala, será que era para eu estar também aqui, ao invés de estar aqui abrindo meu coração nas minhas derrotas, né? Eu tá me fazendo de fodona, e se a gente fizer um recorte, é moleza, entendeu, né? É moleza. Mas a gente nunca vai conseguir fazer isso, porque a gente não é esse tipo de pessoa. E eu acho muito doido, porque assim, por exemplo, na minha área específica, que é o audiovisual, tá tendo o maior quebra-quebra, porradaria, tiros, borradas e bombas por causa da regulamentação do streaming, né? Das plataformas, uma coisa super importante de soberania nacional que está sendo super mal conduzida. E eu acho impressionante, se você colocar na balança, quantas pessoas da minha área estão fazendo dumpzinho, que a carreira delas está ótima e tal, e quantas estão falando, gente, entendeu? O nosso setor está passando por uma coisa dificílima, né? Milhões de pessoas desempregadas, e ainda tá regulando um negócio aqui que vai abrir a porteira para as empresas gringas a troco de nada, né? Da nossa própria soberania. Você vê que realmente é uma coisa descompassada, porque é quase, eu acho que é quase a pessoa fica ali performando um fake. A gente não fala dos problemas nas redes sociais, quem fala é o maluco, entendeu, né? Quem fala é o over, e fica vivendo esse sonho, assim, entendeu? É muito estranho. Muito estranho tudo. E sabe uma coisa também, isso de rede social que eu tava pensando, que eu li uma... Gente, eu vou citar a segunda pessoa da ECO hoje. Fala. Que loucura. Paulo Roberto Pires, que foi nosso professor, que a gente chamava, né? A gente ama, né? Que a gente chamava ele dava aula, ele de O Carinha.
O Carinha. Eu li uma coluna dele. Eles eram os jovens estagiários. Eles eram jovens estagiários de um outro professor, entendeu? Então eles eram, né, jovens, eles deviam ter quantos anos, Nina? 20 e poucos, Jô, porque ele é um pouco mais velho que a gente. Pra gente, 18 e eles 25. Só que pra gente eles eram adultos, meio adultos, então a gente não falava que eles eram professores, era ele e um outro. Eram os carinhas, a aula dos dois carinhas. Ele tem uma coluna ótima na 451. E ele fez uma, até recomendo, que é ele fazendo uma promessa de que ele vai virar um influenciador de livros em 2025, 2026. Amo. Em vez de ser crítico de livro. É muito boa a coluna. E ele fica falando que as pessoas, agora, hoje em dia, só querem falar assim, quantos livros elas leram, né? Porque é tudo um ganho realmente marketing, liberal, etc. Então não interessa se ele é um livro que mudou sua vida. Você tem que mostrar produtividade. Então, tipo assim, eu li 40 livros. Sendo que leitura é uma coisa para o seu crescimento interior, né? Não é uma gincana. Para te conectar aí com o lado sombrio da sua vida, né? Para, enfim, te transformar. Aí vira uma gincana, aí você ainda tem que ir no Instagram e postar livros lidos esse ano. Também odeio isso, gente. Pelo amor Pilinha de Deus, de livro. Fica todo mundo dando explicação de tudo que faz. É muito doido. Você leu, é muito doido. Agora, isso dos influenciadores, realmente, porque eu acho que virou um mundo que somente esse mundo dos influenciadores, né, realmente, é muito bandeiroso do mundo que um crítico seja menos importante que um influenciador. Exato. A reflexão versus a compulsão e o engajamento, né? E vem, né? Tipo, lê essa coluna, gente, que ele é muito bom, o Paulo Roberto Pires. Que ele fala que as pessoas olham para o crítico e falam assim, esses chatos, esses intelectuais mal resolvidos, né? Porque aí se você fala mal de uma coisa, se você critica alguma coisa, se você traz alguma dúvida a respeito das coisas, você ainda vira um amargurado. Exato. E a gente acabou navegando em águas intranquilas, chegando a um assunto que é erramos, na verdade, errei, já que a gente foi para esse campo dos intelectuais. Do intelectual! Eu vou fazer errei. No último episódio deste podcast, eu afirmei com veemência, apesar de Nina tentar me alertar, que Francisco Bosco era um filósofo. E ele não é um filósofo. Só que a Nina descobriu um vídeo. Conta aí, Nina. Alguém postou um vídeo maravilhoso xoxando ele no Instagram, que é uma entrevista que ele deu para algum lugar, que ele fala assim, não, eu não sou filósofo, mas as pessoas falaram tanto que eu era que eu aceitei. Coisas que só seriam possíveis num homem. Branco e nepo baby. E carioca. Sim. Né? Pelo amor de Deus. Então, ele se identifica como filósofo. Ele não é filósofo, mas ele se auto-identifica como filósofo. Agora, imagina, Jô, por exemplo, eu viro e falo... Eu gosto muito de psicanálise, né? Sim. Aí, muito antes de virar moda e daquela escritora gostar. Muito antes, ó. Imagina se eu viro aqui e falo, olha, as pessoas... acham que eu sou psicanalista, então eu comecei a falar que eu sou. Gente, isso tem um nome, chama charlatanismo. Charlatanismo, gente. Ele até tem mestrado e doutorado, mas ele fez faculdade de comunicação, letra. Como a gente. Então eu acho que a gente pode... A mesma faculdade de Chinfrim. Acho que nem foi na nossa, Jô. Deve ter sido, acho que foi até numa mais fácil de passar. Então eu acho que a gente pode se autodeclarar hoje, fazer transição de carreira. Já que tá difícil. Autodeclarar Você quer ser o quê, Jô? Você quer ser filósofa? Eu quero ser astronauta, para ficar bem longe desse planeta Terra. Acho ótimo. Então você se autodeclara astronauta. Eu acho que psicanalista hoje em dia também não ia ter paciência, não, cara. Eu acho que eu queria me autodeclarar dançarina. Ótimo, então é isso, gente. Esse podcast está sendo transmitido por Nina Lemos, dançarina, e pela astronauta Joalac. Afinal, falaram e a gente aceitou. E a gente está falando disso por quê? Porque isso é como se fosse
sabe fake news, inteligência artificial, né? Você fala, meu Deus, caí, era inteligência artificial. É como se eles tivessem o poder da inteligência artificial antes de todo mundo, porque assim, ele tá há anos falando que ele é filósofo. O homem branco, né? O homem branco carioca. Qual o sobrenome? Representado aqui na figura desse rapaz, mas isso se estende a milhões de outras coisas, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, que eu tenho uma notícia tristíssima para algumas pessoas. Quem não soube dessa notícia, que é aquele vídeo fofo, acho que ele foi de encontro ao que eu tava precisando nesses tempos inglórios, que era do lugar que os cachorrinhos adotavam seus donos. Alguém viu, Nina? Você viu? Você tinha visto? Claro que eu vi, você me mandou. Eu te mandei, eu espalhei. Que era um vídeo, para quem não viu, vou dar o contexto jornalístico desse vídeo. Era um lugar, porque em geral numa feira de animais você vai lá e você escolhe o animal que você quer adotar. E nesse lugar mágico, falavam que era uma coisa nova que estava acontecendo já em vários lugares, não era esse o único, que os animais que adotam os seus donos. Então, todas as pessoas ficam numa sala sentadas, de repente abrem as portas e entram cães fofos de diferentes raças e tipos, e quem eles chegarem lá e fizerem festinha é quem eles adotaram. E era um vídeo fofo, com vários animaizinhos indo em direção a donos, era super emocionante. Eu espalhei, mandei para a Nina, mandei para minha irmã, vi com a minha mãe. Era como se fosse assim, tem esperança no mundo. E era inteligência artificial. Você não só me mandou, como eu te respondi com uma emoticon de lágrimas, fiquei emocionada. Aí depois eu vi de novo, porque apareceu no meu feed, e fiquei pensando, tá vendo? A Amy, que é a minha gata, ela me escolheu. Sim. É esse furdunço, né, Nina? Dessa inteligência artificial, e que de alguma forma, quando você vê que é mentira, você se sente traído na sua emoção genuína, né? De ter se emocionado, né? Nesse caso específico. Estão gastando água do mundo, falando que estão revolucionando o mundo, só para fazer fake news de cachorrinho, entendeu? A grande revolução é fake news de cachorrinho. Que é super velha do Zap, né, Jô? Super. Cachorrinho escolhendo o dono. É muito. Então, tudo de inteligência artificial é só para nutrir velha do Zap, que é o que a gente está virando também. Exatamente. A gente lutou contra tudo isso e agora, por causa da porra de um vídeo do cachorrinho escolhendo seu dono, mano, a gente pegou a curva errada, vamos voltar e repensar, né? Porque é isso que você falou. A água do mundo toda sendo gasta para fazer esse tipo de inutilidade, né? Ou para não pagar, no caso, né? Atores para performar um comercial ou para enganar tiazonas do Zap. É engraçado que nesse podcast eu fui de astronauta, tiazona a decadência. Em minutos. Há minutos atrás eu era uma astronauta, agora eu já... Kafka. Eu acordei metamorfoseada numa tiazona do Zap em minutos. Mas, falando aqui de uma pessoa que a gente ama, não sei se você viu o Miguel Nicoleles. Uhum. Ele deu uma entrevista para a Carta Capital, onde ele fala que o boom da inteligência artificial é o maior delírio coletivo da história da humanidade. E ele sabe das coisas, né, Nina? Ele sabe muito, né, gente? Na época da pandemia ali, ele falou tudo o que ia acontecer. Ele é praticamente uma mãe de Ná não mística. Vou ler um trecho aqui da entrevista do Miguel Nicoleles para a Carta Capital, que é muito genial. Para o cientista, o que se apresenta como uma revolução tecnológica é, na verdade, um projeto ideológico das Big Techs voltado à automação máxima do trabalho humano e à busca de lucro infinito, mesmo ao custo de desemprego em massa, bolha especulativa e captura de dados em escala planetária. O primeiro produto desse barato é o desemprego, porque o objetivo final da dita inteligência artificial não é tecnologia, mas uma visão ideológica, é a automação. O objetivo é nefasto, ainda tem toda essa discussão sobre a bolha da inteligência artificial, que é se é uma economia que está se criando, se colocando rios de dinheiro e também manipulando em termos financeiros, né? Porque bolha é isso, todo mundo fala, gente, isso aqui, bota dinheiro nisso, e no final vai falar. E todas essas empresas que estão de inteligência artificial, toda a gente vê, cada hora é uma, né, Nina?
sei lá, eu acho que há um ano atrás, você falava inteligência artificial, e daí a gente fala, ChatGPT, agora tem 500, né? Você entra, todo mundo oferecendo, milhões de inteligências artificiais, e muitas pessoas comentam que esse modelo que vingou de inteligência artificial é esse modelo que tem como objetivo isso, e quando, na verdade, poderiam estar sendo criados inteligências artificiais de código aberto para resolver problemas, né? Mas vai criando isso. As empresas, elas vão botando dinheiro uma nas outras, tipo assim, eu boto empresa... E isso vai criando essa tal da bolha que dizem que é uma bolha financeira, né? Que pode explodir, e daí tem gente que diz que não é nada disso, que é gente que é chato, e outros falam que não, vai explodir sim, porque está sendo uma especulação em torno de uma coisa que não está dando lucro, por enquanto, pela quantidade de dinheiro que eles colocam, e está sendo super valorizada, até está no, né, roteiro, inteligência artificial é o novo NFT, né, que era um negócio que a gente também nem sei explicar, NFT, né, um negócio também... Cara, mas eu lembro de um mico maravilhoso do NFT, que tem uma história maravilhosa, gente, que o Neymar, ele comprou, tipo, um macaco de NFT... que ele gastou, assim, bilhões investindo num bonequinho, entendeu? Que é o quê? Que é uma figurinha de Zap. NFT entendeu? É uma figurinha de Zap, é uma figurinha de Zap exclusiva, feita por um artista que ia valer muito dinheiro. E aí o Neymar investiu milhões nesse macaquinho. Sim, e que é uma coisa que hoje em dia ninguém nem mais fala, né? Não, ninguém nem lembra que existiu, ninguém lembra que existiu. E na época, muita gente, além do Neymar, outros otários, investiram dinheiro nessa porra. Isso ia revolucionar o mercado da arte. E não aconteceu nada. E eu fico até vendo quem é artistas visuais, a minha irmã, por exemplo, que começou realmente esse grande debate se quem não estava embarcando nisso ia ficar para trás. Os artistas que, NFT, né? Que não entendessem que o trabalho deles tinha que ser NFT, não lançassem uma NFT, entendeu? Eles iam estar fora da vida. E aí é muito doido que, apesar disso da inteligência artificial, claro que a gente, né, imagina, não entende dessa parte financeira, assim, profundamente, mas a gente está vendo as discussões. Eu não entendo nada. E aí, uma coisa que alertou um sinal, assim, alertou um momento, gente, caralho, é que tem um cara que chama Michael Burry. Ele tá até naquele filme que eu amo, que é A Grande Aposta, que eu sempre falo aqui, que é um filme que mostra naquela crise das hipotecas que ferraram o mundo, né? 2008. Aquilo ali todo mundo sabe, tipo assim, todo mundo tava vivendo um sonho maluco, até que esse cara olhou e falou, vai quebrar. E ele apostou na bolsa contra a economia americana. Quem apostaria na bolsa contra a economia americana? Ele pegou todas as hipotecas, como ele era um gênio, ele começou a ler milhões de hipotecas, descobriu que aquilo ali ia dar merda, e ele foi um dos que previu. E esse cara agora, ele está apostando contra a inteligência artificial. Ele, de novo, tá prevendo e botando a grana dele, falando, esse sistema vai quebrar. Ou seja, é uma alucinação, né? Que a gente podendo tá evoluindo num mundo que construa alguma solução viável para o não apocalipse, né? A gente esteja num delírio coletivo, gastando água para enganar idosas que um dia já foram astronautas, gente. Ex-astronautas aposentadas. Com vídeo de cachorrinho, pô. Isso não é possível, né? Não é possível, gente. Ai, Ju, tô tendo um treco. Idosas que já foram astronautas, passando mal. Ou seja... Ai, meu Deus. Ou seja, é barra pesada, né? Você fala assim, gente... Agora... eu li, você botou também no roteiro um texto, uma matéria do Guardian, né? De várias pessoas que trabalhavam com inteligência artificial, falando que recomendavam familiares a não usarem inteligência artificial. Porque essas pessoas... Porque não era curada, não funcionava direito. Exatamente. E daí uma coisa que me apavorou nessa matéria era que... O que acontece? Todo mundo que a inteligência artificial fica ali tentando aprender e fica tipo um professorzinho falando, tá certo, tá errado, né? Vendo realmente se tá certo ou errado.
Só que, em geral, é um trabalho precarizado, com pessoas submetidas a cargas horárias bizarras, como todos hoje em dia, toda a massa precarizada de terráqueos. E uma coisa que me apavora, e que essas informações não são confiáveis, entendeu? Né? A gente vê o grau que eles chamam de alucinação das inteligências artificiais, mas uma coisa que me apavorou é que ela viu colegas dela que não entendiam nada de medicina, validando informações médicas, sendo que as pessoas realmente, se as pessoas já iam no médico pelo Google, né? Eu amo que assim, às vezes você vê... Como se a gente não fizesse isso, né? Todo mundo faz, mas tipo assim, quando você vai no Google procurar a salvação para a sua saúde, eu acho que tem um lado seu que você sabe que você está fazendo uma idiotice. Sempre. Mas se é má notícia, você sempre acredita. Só que com inteligência artificial, a coisa foi ficando tão refinada que eu acho que realmente vai virando uma alucinação que você pode pegar o seu exame médico, jogar, né, na inteligência artificial para ela fazer um diagnóstico. E a gente faz, né? Assim, um próprio exame laboratorial, o próprio exame já vem com parâmetros, né? Sei lá, né? A gente já olha, A gente já olha, mas quando isso vai perdendo, como se fosse perdendo o caminho, o lastro, que você tá ali, sem um médico, tentando tirar conclusões, eu acho que a inteligência artificial, ela vai deixando como se fosse esse caminho borrado, entendeu? Quando você tá no Google, perguntando para estranho, gente, socorro, meu exame deu, o que devo fazer? Estou morrendo, e pessoas aleatórias respondem, ou até que alguém fala, acho melhor você ir no médico, eu acho que de alguma forma ele tá mais claro que é um charlatanismo, entendeu? A inteligência artificial, ela borra isso, então você bota lá, você confia, porque você leu que a inteligência artificial pode ajudar na medicina? E pode, né? Não é que não pode, mas não desse jeito. Poderá, não sei como, mas poderá. Exatamente, poderá, mas não é você jogando os seus exames e sendo aconselhado. Que aí é igual a terapia, né, Jô? Sim. Que eu fiz, essa coluna a gente já falou aqui, até que eu fiquei uma semana fazendo terapia com o ChatGPT e é péssimo. Pode até alguma hora falar uma coisa sensata que te dá uma ajuda? Pode, e fala. Claro, sim. Só que também vai te levando para lados completamente absurdos. E quem tá treinando esse robô não é um psicanalista super bem pago. Exato. Tipo eu, se eu me autodeclarar psicanalista. Sabe? É um precarizado, sabe? É uma pessoa precarizada. E não é um médico que está treinando, né, a inteligência artificial. É um jovem qualquer aí que está precisando pagar as contas. E aí, essa mulher fez essa matéria, né? E várias pessoas foram entrevistadas falando, gente, não confiem, não usem. Daí você vai falando, caraca, estamos indo pra onde, né? Eu continuo usando, entendeu, Jô? Assim, mas eu uso só pra coisa idiota. Eu uso o ChatGPT pra jogar. Eu jogo tarô e Xing. Eu continuo usando também. Eu uso e tento usar, aprender a usar até para trabalhos, como eu poderia usar. Isso eu não tentei ainda, não. Para fazer orçamento, para arrumar coisas. Eu uso e me ajudou em várias coisas. Como a gente escreve, né? Eu acho que... Sim. E uma das grandes coisas que a inteligência artificial faz hoje em dia para as pessoas é escrever por elas. Eu acho que eu me sinto ultrajada, entendeu? Tem uma coisa assim, gente... Eu te falei que eu já fiz. Eu pedi pro ChatGPT, escreva um texto estilo Nina Lemos. Ele escreveu? Escreveu, e era um pouco meu estilo. É apavorante. Mas eu acho que mas não me deixou apavorada, porque é um pouco, mas não é, entendeu? Entendi. Eu acho que como a gente faz isso, a gente não usa a IA pra isso, né? Escreva aí meu trabalho, entendeu? Né, faça aí, entendeu? Mas a gente pode usar como fonte de pesquisa, sempre repesquisando, porque ela quer te agradar em mente. Eu continuo usando também, mas assim, de olhos bem abertos sobre o que pode estar vindo aí, né, assim. E talvez seja assim, claro que é mais importante que um NFT, mas talvez não seja essa coisa toda que estão falando também, que vai mudar o mundo, entendeu? E eu acho que a gente não quer ouvir, né, como chama aquele filme? Não Olhe Para Cima, né?
tudo... Não olhe para cima. O mundo de hoje é muito não olhe para cima. Várias pessoas falando, gente, isso é uma bolha, isso aí, né? O Nicoleles falando e a gente falando, não. Daí o outro gringo lá que descobre tudo da economia falando, gente, vai dar merda, vamos lá. Então, eu acho que... Isso é muito perigoso, cara, sabe? Quando a gente pensa, isso que o Nicoleles falou, desculpa te interromper, mas é que quando ele fala desse projeto totalitário, eu fico muito assustada, porque, tipo, o vídeo do cachorro, tudo bem, entendeu? Agora, quando é propaganda racista, propaganda para a extrema-direita, conteúdo misógino, isso em época de eleição, aí eu fico a véia mesmo, né, com medo, porque é muito perigoso, e a gente sabe qual é a agenda desses caras das Big Techs, né? E ela não é a mesma que a nossa, e ela é do mal. E, Jô, temos uma notícia para dar para quem nos ama, né? Que vocês vão ficar 2 semanas sem a gente. A gente vai ficar Natal, Réveillon, descansando, né, Nina? Que a gente é filha de Deus, né? Sim, inclusive, a gente publica o podcast na quinta-feira. Ia cair no dia 25 e no dia 1º, ou seja, ninguém ouve, né? Então a gente vai voltar agora, só em janeiro de 2025 vai ter acabado, graças a Deus. E para quem é assinante, ainda vai ter, claro, o nosso presente de Natal, que é o nosso proibidão, que a gente vai colocar nas redes quando ele for gravado até o final do ano. Você ainda tem esse presente de Natal. E que venha 2026, com todas as suas possibilidades. Boa sorte para todos nas festas natalinas, a gente vai conseguir sobreviver. Até ano que vem. Até. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Isso é um Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.